Vamos lá, pessoal. Professor Muniz, vamos aqui a nossa revisão e nossa aula de Sociologia para o concurso da Polícia Militar da Paraíba, tá? Primeira coisa, pessoal. O edital, ele cobra muito sobre os movimentos sociais, as reivindicações urbanas populares. Movimentos sociais na história do Brasil. Então, antes da gente iniciar, eu quero começar com vocês o conceito de estratégias de desenvolvimento territorial. O que seriam essas estratégias de desenvolvimento territorial? Vamos lá. Quando eu falo estratégia de desenvolvimento territorial, em relação à produção vegetal orgânica, a gente lembra do MST, né? Dos movimentos sociais do sem terra. Tá bom? Então, o que seria esse conceito de estratégia de desenvolvimento territorial? Você vai desenvolver um ativo e isso vai depender das condições físicas, geográficas, também dos saberes coletivos e de aprendizagem para você desenvolver algo dentro daquele território. Então, o desenvolvimento territorial são esses ativos, né? Eu só produzo os ativos se eu tiver condições físicas, geográficas, os saberes coletivos e também a aprendizagem correta para que a gente possa desenvolver dentro daquela terra. Então, por exemplo, nós temos algumas ações, a produção vegetal orgânica, que ali vai servir para o mercado de produto agrícola, né, feita ali pelo movimento dos trabalhadores sem terra. Então, o objetivo deles é fazer uma economia local sustentável. Eles são contrários aos latifundiários, que são aqueles grandes donos de terra, terras improdutivas. Então, eles não são a favor dos latifundiários, tá certo? O que é que o MST busca? A reforma agrária e a justiça social, ali no campo, tá bom? Tem outras ações, que é o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, por exemplo, que trabalha com a agricultura familiar, abastecimento de hortifrutis, né, nas escolas públicas. Então, tudo está sendo envolvido, porque, por exemplo, o MST ele cultiva esses produtos, certo? Então, a produção vegetal orgânica ali, feita pelo MST e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, por exemplo, são ações aqui das estratégias de desenvolvimento do território, certo? Lembrando, essa estratégia de desenvolvimento territorial ali busca uma participação mais democrática das famílias, ali procurando a justiça no campo. Então, sempre procurando o lado da agroecologia. Agroecologia. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as estratégias de desenvolvimento do território. Então, você só vai ter os ativos se você formar condições físicas, se aquela terra tem condições físicas, geográficas, se tem as pessoas necessárias dos saberes coletivos e ensinar mais pessoas para que eu possa tornar aquela terra produtiva. É o desenvolvimento do território. Então, eles, aqui o MST, são contrários aos latifundiários. O que seria essa disputa fundiária? Vamos lá. Só para vocês entenderem direitinho sobre esses movimentos sociais no campo. O que seriam essas disputas fundiárias? Nós temos alguns conceitos. Nós temos os poceiros, os meeiros, conceito de latifundiário, que é um grileiro, que é um assentado. Os poceiros são aquelas pessoas que ocupam terras particulares, né, e não têm o título legítimo daquela terra. Mas, um detalhe, sem conflito. Não tem o conflito aqui nos poceiros. O que é o meeiro? O meeiro é aquele cara que trabalha na terra que não é dele, na terra dos outros, e ele reparte ali as produções com o proprietário, tá bom? O latifundiário, ele é o dono de um imóvel rural de grande extensão, né? Que o MST luta. O grileiro, ele é um invasor de terra. Como é que ele faz? Ele invade uma terra de um particular, força a documentação, ele forja, na verdade, a documentação e diz que ele é o proprietário legal. Esse é o grileiro de terra. Entendeu? Então, uma das características do grileiro, ele pega um terreno que não é dele, forja a documentação, para a documentação até parecer que é verdade, que é verídica,
e ele se intitula como proprietário legal. O assentado, o que é o assentado? O assentado é o trabalhador que ocupa um lote de uma terra, reconhecido ali, implantado pelo Estado, e aí eles buscam a reforma agrária. Ok? Então é isso. Alguns conceitos para ajudar vocês a entender esses movimentos sociais rurais, tá? Vamos lá, alguns movimentos sociais no campo. Trouxe aqui para vocês. Eu tenho a luta dos seringalistas e os povos da floresta, o MST, né, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, não confundir com o MTST, que são os sem tetos, onde eles buscam moradia, né, o pessoal de baixa renda, e tem os sem terras que buscam a reforma agrária, né, um dos grupos mais famosos que tem. Tem as ligas camponesas, que é um pouco mais antigo, foi na época ali de 60, o MST na década de 1980, ali 84, surgiu no Paraná, certo? E essas ligas camponesas, elas foram organizadas ali pelo Partido Comunista Brasileiro, e a luta também muito parecida com o MST, que deu continuidade, pela reforma agrária, certo? Então as ligas camponesas também tiveram sua parcela de contribuição. Outra situação, professor, Conjunto Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, o que é isso? Conjunto não, né? A Confederação. A Federação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Na verdade, isso aqui é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Tá bom? Então, tudo isso são movimentos sociais do campo, sempre em busca dos seus objetivos. Se vocês observarem, eu tenho um movimento social aqui. Através desse movimento social, eu vou ter um opositor, que talvez seja propostas estruturais do governo, onde eu vou tentar buscar buscar mudar essa estrutura que é tida ali como a correta. Mas esse movimento, ele vai tentar buscar, ele tem a figura do opositor, ele tem uma figura legítima do que ele está buscando, vai tentar resistir a essa figura, essa estrutura atual. Então, todo movimento social, ele tem esse viés, tá? Resistência, de luta, de buscar os seus direitos. Tranquilo? Sempre na coletividade. Essa luta do seringalista, na verdade, e os povos da floresta sempre tem, na verdade, é os donos dos seringais, né? Os seringalistas é o dono da terra onde tem os seringais, onde eles produzem, né? E os povos da floresta, eles são contra isso, eles são contra a exploração e desmatamento para essa produção, por exemplo, dos seringais. Certo? Então é isso. Então, essa luta dos seringalistas contra os povos da floresta sempre também tem a ver com os movimentos sociais no campo. O MST, como eu já falei, não confundir aqui com o MTST, as ligas camponesas também tiveram sua participação, e a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Movimento social. O que seria um movimento social? Pessoal, movimento social é um confronto de interesses que são que opostos. Olha lá, interesses opostos. Um quer uma coisa, outro quer outra. O objetivo é tentar controlar forças de desenvolvimento, certo? Então, o movimento social também tem a ver com cooperativismo, onde as pessoas se juntam e vão buscar direitos, seus direitos em torno de alguma coisa que eles querem. Então, eles vão se cooperar, é o cooperativismo, né, que é do movimento social, quando eles vão em busca em luta dos seus direitos, de melhorias. Então, por exemplo, aqui, o Alan Turing, né, que é um sociólogo francês, que é muito conhecido também, ele diz isso, que o objetivo é controlar as forças de desenvolvimento, tem um confronto de interesses opostos. E detalhe, para o Alan Turing, o movimento social é uma combinação de quê? De uma identidade, de uma oposição e de uma totalidade. Isso aqui pode cair na sua prova, tá? Então, para Alan Turing, o movimento social ele é uma combinação de identidade, de oposição e totalidade. A identidade é porque é o seguinte, aquele movimento ele tem que ter uma identidade, tem que ter uma definição consciente do que é que eles estão fazendo, do que é que eles estão buscando. Os processos sociais, eles são históricos, tá certo? Isso é uma luta histórica, tem que ter uma identidade, tem que ter oposição, ou seja, alguém
Na verdade, sempre tem que ter um adversário, né? Quando a gente fala de movimento social, alguém que esteja, por exemplo, pode ser o próprio governo, né? Ou os latifundiários. Então, todo movimento social ele tem sua oposição. Ele tem sua oposição, certo? Tem sua oposição. E a totalidade é porque é o seguinte, na verdade, é aquela ideia de não fragmentar as coisas da sociedade. É você compreender a sociedade como um todo, né? As dimensões são interconectadas, não existe, a primeira geração aconteceu isso, pronto, a segunda geração não conecta com a outra, errado. Todas as dimensões, elas são interconectadas, tem que ter uma interação entre política, economia e cultura. Então, para o Alan Turing, o movimento social é uma combinação de uma identidade, você tem que ter algo que você esteja buscando, uma identidade daquela sua luta. Tem que ter o adversário, que é o opositor, e sempre pensar numa totalidade, né? Como você compreender a sociedade, as dimensões elas são interconectadas. E essa identidade, ela teve seus processos sociais e também processos históricos, né? Vem de muito tempo a luta. Beleza? Então, esses três aqui pode cair na sua prova. O Valério Arcari, ele costuma dizer o seguinte em relação aos movimentos sociais. O proletariado do século XXI, ele é maior, mais concentrado, mais educado e mais influente. Tem mais luta, tem mais força. Então, a busca sempre de atrair os oprimidos para aquela luta. Então, isso é o Valério Arcari que falou isso. Então, é importante vocês entenderem esses conceitos segundo alguns autores sociólogos. Movimento feminista. Esse movimento, né, é um movimento feminista, é um movimento social que busca igualdade de gênero, certo? E teve alguns momentos, e esses momentos sempre costumam cair em prova. No primeiro momento do movimento feminista, ali no final do século XIX, início do século XX, eles buscavam, né, foi o movimento sufragista, buscava igualdade política, direito ao voto, que a mulher não tinha. Então, o segundo movimento, que já foi na década de 60, ele buscou praticamente ali temas em relação à sexualidade das mulheres, a opressão no espaço doméstico e igualdade de trabalho também. No terceiro movimento, ali na década de 90, ele já continuou lutando por algumas situações, por exemplo, na questão da igualdade de gênero, continuou, isso foi contínuo, isso é desde antes, e também teve outros movimentos, outras gerações, no caso o terceiro movimento buscou em relação às mulheres diferentes de origens étnicas, raciais e culturais, né? Então aqui, primeiro momento, teve a igualdade política e direito ao voto. Segundo movimento, a questão da sexualidade das mulheres, opressão no espaço doméstico, a igualdade de trabalho. No terceiro momento, continuou-se a busca ainda a luta pela igualdade de gênero. Entrou a questão das mulheres diferentes, né, de diferentes origens étnicas, raciais e culturais, né, da busca pela igualdade, e a questão da igualdade salarial também, que entrou nesse terceiro momento. Então, esse é o movimento feminista, é um movimento social que busca, sim, essa igualdade de gênero. Algumas reivindicações populares urbanas. Que vocês podem ver. Reivindicação popular urbana. Então, aqui dentro da cidade, por exemplo, né? Acesso a moradia adequado, você sempre pessoas que não moram em locais adequados, então eles buscam acesso à moradia adequada, às vezes eles fazem movimentos, trancam a rua, vão para frente de órgãos do governo, vão buscar a questão do transporte público de qualidade para poder ir trabalhar, serviços básicos adequados, às vezes, por exemplo, questão de água potável, energia, coleta de lixo, saneamento, também são reivindicações populares urbanas. Segurança, combate à violência, que sempre tem, às vezes morre gente em comunidade, troca de tiro. Então existem essas reivindicações populares urbanas também. Gestão democrática e transparente. Então, é uma forma que a população ela pede mais transparência por parte do governo, né? Busca de melhor emprego, de melhor educação. Então, isso são reivindicações populares urbanas, dentro ali daquela cidade. Trouxe aqui alguns históricos de movimentos sociais que tem no Brasil.
que podem ser citados. Nós temos o movimento abolicionista, que foi um dos primeiros, onde a busca o fim da escravidão, e através desse movimento, como consequência, conseguiram a Lei Áurea, né? Resultou ali na Lei Áurea. Então, todo movimento ele tem que ter o quê? A sua identidade, tem que ter o opositor e a totalidade da situação. Então, segundo Alan Turing. Então, o movimento abolicionista conquistou a Lei Áurea, ali, fim da escravidão. Tivemos o movimento operário, que ainda existe até hoje, na época da industrialização. Final do século XIX, início do século XX, sindicatos e greves, mulheres, aliás, melhores condições de trabalho, né, e salários justos. Não podemos esquecer também da greve geral de 1917, né, a fundação da CUT, Central Única dos Trabalhadores, em 1983. Então, tudo isso em relação ao movimento operário, que são movimentos sociais no Brasil, que foram importantes para a história brasileira. Temos o movimento feminista, que já falamos, né? Busca da igualdade de gênero. Temos o movimento também LGBTQIA+. Temos o movimento negro, que luta contra a discriminação racial. Né? Podemos citar a questão do Quilombo dos Palmares, né? O Black Lives Matter também. Então, esses são dos exemplos dos movimentos sociais no Brasil. Outros movimentos, movimento indígena, né, que eles buscam a questão da demarcação, proteção de suas terras. Tem a PIB, né, que é que coordena essas mobilizações, beleza? Que é a questão da associação da questão dos indígenas do Brasil, tá bom? Então ela coordena sim essas mobilizações em busca da demarcação e a proteção de terras. Então é um movimento social. Tem as mulheres negras, o objetivo é enfrentar o racismo e o machismo. Movimento estudantil, que é um movimento muito importante, que também foi cobrado no edital em relação a movimentos sociais e educação, se você dá uma olhadinha no tópico, onde ele é bem antigo. Ele vem desde a inclusão nas universidades, que agora é o que é mais buscado, né, atualmente. Temos a busca pela inclusão nas universidades e busca por uma melhor educação pública. Só que o movimento ele começou, na verdade, desde a época da ditadura, né? Eles foram bem ativos, era a resistência, né? Os movimentos estudantis foram importantes. Então já é um movimento bem antigo e que continua até hoje, que hoje o tema é busca de uma inclusão nas universidades, uma busca de uma melhor educação. Outros que nós podemos citar, né? O movimento dos Caras Pintadas, 1990, eram estudantes, lutavam contra a corrupção e o impeachment de Collor. O Diretas Já também era um movimento que exigia eleições diretas na época da ditadura, tá bom? Para presidente. Que foram as Diretas Já. Então, é importante a gente saber desses movimentos que surgiram, tá? Vou terminar citando alguns autores, certo? Alguns autores que definem o que seriam esses movimentos sociais, que sempre é importante a gente saber. Começo por Alan Turing, onde ele traz uma abordagem mais sociológica. Ele diz que os movimentos sociais são os atores centrais da sociedade moderna. Eles dizem que os movimentos sociais são os agentes de transformação. Já para o Antônio Gramsci, que é o italiano, né? Ele diz que os movimentos sociais, né, têm a ver com o conceito de hegemonia, uma nova hegemonia contra aquela coisa dominante. Então, sempre a busca de resistência, né? Buscar uma nova hegemonia contra aquela hegemonia dominante. Então, sempre tem a ver com o conceito do Alan Turing, né? Que os movimentos sociais, eles são o quê? Eu tenho que ter uma identidade, eu tenho que ter um opositor, eu tenho que ter uma totalidade. O Sidney Tavel, que diz que os movimentos sociais desafiam as estruturas do poder, eles influenciam, têm a sua influência na política, tem a importância dele na questão da mobilização, né, das pessoas em busca. O Michel Foucault também diz que os movimentos sociais são estratégias de resistências contra a nossa forma de poder constituída. Importante também. Olá. O Karl Marx diz que os movimentos sociais são luta de classes, resistência contra o capitalismo. Então aí fica com Karl Marx. Ok, pessoal? Então
Então, são conceitos de autores sobre a questão dos movimentos sociais que podem cair na prova de vocês. Com isso, vamos responder algumas questões da IBFC. A primeira questão diz o seguinte: quanto ao conceito de desenvolvimento territorial, assinale a alternativa correta. A ideia de desenvolvimento territorial evolui a partir dos anos 80, no século XX, do conceito de desenvolvimento local, pois contempla a exploração de recursos de uma área geográfica muito mais ampla. Não é isso. As estruturas produtivas do território devem perseguir padrões de eficiência e eficácia, assim como de agregação tecnológica, que orientem o crescimento das indústrias tradicionais. Não. Não é isso. Esse não é o conceito de desenvolvimento territorial. Os ativos específicos de um território são formados por suas condições físicas e geográficas, assim como pelos seus saberes coletivos e pelos processos de aprendizagem característicos. Está aqui o nosso gabarito. Foi o que eu mostrei para vocês sobre os nossos conceitos de desenvolvimento territorial, tá bom? A formação de um território resulta do encontro e da mobilização dos atores sociais que disputam um dado espaço geográfico e que procuram, a partir de seus interesses, identificar oportunidades empresariais. Não é isso. Não é esse, tá? O objetivo é o quê? Que eu mostrei para vocês, ó. Sempre a questão da economia local sustentável, certo? Sempre buscando economia local sustentável, reforma agrária, justiça social. Os outros itens eles estão levando para um lado mais de empresarial, não é isso. Os investimentos que norteiam o desenvolvimento do território devem estar orientados a estabelecer verticalidades produtivas de forma a que os processos possam esgotar os recursos para a própria comunidade? Não. Se o objetivo é o quê? Não é sustentabilidade? Né? Como é que eu vou esgotar os recursos da própria comunidade que tá produzindo? Não é isso. Tá bom? Primeira, letra C. Segunda. Sobre a disputa fundiária no Brasil, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Posseiros são indivíduos que ocupam sem conflito porção de uma terra particular, com o intuito de possuir sem título legítimo. Correto. O meeiro é um trabalhador rural que trabalha terras que não são de sua propriedade e reparte seus rendimentos com o proprietário. Correto. Latifundiário é o proprietário de imóvel rural de pequena ou média extensão. Não, é de grande extensão. Latifundiário, né? O grileiro é o invasor de terras devolutas ou de particulares que forja documentação que o caracteriza como se fosse o proprietário legal. Correto. Assentado é o trabalhador rural que ocupa um lote de terra reconhecido e implantado pelo Estado para fins de reforma agrária. Correto. Terceira, também da banca IBFC, que diz o seguinte, vamos lá. A respeito dos movimentos sociais no campo no Brasil, assinale a alternativa que não seja um exemplo destes movimentos. Luta dos seringalistas e povos da floresta, correto. Movimento do trabalhador sem terra, correto. Ligas camponesas, correto. Movimento dos queixadas, não. Movimento dos queixadas foi lá em São Paulo. Tá? Movimento totalmente urbano. Não era no campo, não. Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, correto. Então, letra D, a única que não é um movimento social no campo. Na verdade, o movimento dos queixados é lá, o movimento que aconteceu em São Paulo, no âmbito urbano. Quarta. Marque a incorreta. Segundo Alan Turing, movimento social, Turing, né? Movimento social é a combinação de um princípio de identidade, oposição e totalidade, como um ator de um campo de ação histórica. O movimento social não é a expressão de uma intenção ou de uma concepção de mundo. Ele se situa no nível do sistema da ação histórica e se define pelo confronto de interesses opostos para controlar a força de desenvolvimento e do campo de experiências históricas de uma sociedade. Sobre o tema, assinale a alternativa incorreta. O princípio da identidade é a definição do ator por ele mesmo. O movimento social só pode se organizar se esta definição for consciente, correto?
princípio da oposição, o movimento social organiza se ele pode identificar seu adversário, é isso mesmo. Não existe movimento social que se defina unicamente pelo conflito. Verdade, tem que ter alguma identidade, tem que ter alguma coisa. Todos possuem o que o Turing denominou como o princípio de uma totalidade, ou seja, que o sistema de ação histórica, cujos adversários, situados na dupla dialética das classes sociais, disputam entre si quem domina o assunto. O movimento quer isso e a outra parte quer isso. Então é aquela disputa da dominação. Aí eles têm que entender pelo lado da totalidade. O conflito pode engajar a propósito de um só dos elementos do sistema de ação histórica, correto? Segundo Turing, o movimento social pode ser analisado fora do campo da historicidade. Como não, pessoal? Tem que ser analisado na sua totalidade. Tem o princípio da historicidade, saber a identidade, desde quando eles estão em luta. Então tem toda uma cronologia. Então quando ele diz que tem que ser analisado fora do campo da historicidade, está errado. No qual ele se formou, está errado. Certo? Está errado. Então, gabarito da quarta, letra D. Vamos na quinta. Ele que é a correta. Em uma cidade da Amazônia, um grupo de agricultores não conseguia se sustentar com a produção de banana, pois trabalhavam sozinhos, plantando e colhendo pouca quantidade, sendo suficiente para um gasto familiar. Um dia, um agricultor teve a ideia de unir todos os produtores de uma associação, visando o bem comum. Sobre essa ideia, assinale a alternativa correta. Isso aqui é a ideia de cooperativismo, pessoal. Lembra que eu falei para vocês, os movimentos sociais se juntaram todos em uma associação, é isso. Isso é movimento. Sexta. Valério Arcari, no artigo Duas Teses sobre a Situação Internacional, que está inserido no livro Movimento Social e Serviço Social, uma relação necessária. Nos apresenta um panorama das lutas e movimentos sociais no século XX e XXI. De acordo com a análise do autor, grande parte dos movimentos sociais no século XXI possui um novo tipo de proletariado, a ele vinculado, ou uma classe trabalhadora diferente. De acordo com a análise do autor, essa nova classe trabalhadora possui algumas características que são importantes para os movimentos sociais, ou seja, a nova geração de movimento, né? Vamos lá. 1. No século XXI, pelo fato do proletariado ter sido ampliado substancialmente pelo desenvolvimento capitalista, errado. Temos a diminuição de sua capacidade de luta, errado. O proletariado no século XXI é maior, mais concentrado, mais educado e mais influente, correto. No século XXI, temos um proletariado que não tem consciência da sua força, e seu destino deverá ser de atrair para o seu campo de luta a maioria dos oprimidos, correto. No século XXI, os movimentos sociais não abrigam mais as requisições do proletariado, uma vez que surgem e se consolidam as requisições por reivindicações das minorias sociais, errado. Pessoal, as requisições do proletariado ganharam mais forças. Tá bom? Então, a 2 e a 3, correto. Letra B de bola, nosso gabarito. Sétima. Dorigueto, em seu trabalho Estado, Classe e Movimento Social, faz uma ampla discussão sobre o papel do Estado, os conceitos de classe social e ainda sobre os movimentos sociais. Na discussão sobre os movimentos sociais, os autores nos apresentam vários movimentos, dentre os quais o MST. Os movimentos feministas também, dentre outros. Considerando o pensamento dos autores sobre o movimento feminista, julgue as proposições abaixo. A primeira onda do movimento feminista é conhecida pelo movimento sufragista, correto, direito ao voto, né? Na segunda onda do movimento feminista, temos pautas voltadas à sexualidade de mulheres e sua opressão no espaço doméstico, correto. Na América Latina, diferente do que observamos nos Estados Unidos e na Europa, o movimento feminista não buscou alcançar o direito ao voto, errado. O movimento feminista foi uma organização burguesa, não. Então, pessoal, burguesa não. 1 e 2, correto. Letra A de avião. Meus amigos, tá aí o gabarito. C, segunda C, terceira D, quarta D, quinta B, sexta B, sétima A. Tá bom?
fim da nossa aula. Espero que tenham gostado e que essa aula vocês assistam 15, 20 vezes até vocês pegarem todo esse conteúdo. Com certeza vai contribuir na aprovação de vocês. Grande abraço e até nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Até mais. Quem quiser adquirir o curso do vetorial pro reta final para PM Paraíba, é só olhar aqui na descrição do vídeo que nós temos aqui o WhatsApp, onde você clica no WhatsApp, fala com os nossos atendentes para adquirir o nosso curso, que aí lá tem todas as aulas completas com a gente nesse modelo de aula, para que você alcance mais rapidamente ainda a sua aprovação. Detalhe, temos correção de redação, tá? É instantâneo, você manda, nós temos uma equipe que vai corrigir sua redação e vai mandar a sua nota e os seus erros, tá bom? Um grande abraço para vocês, adquira o curso, está excelente. Valeu, pessoal, até mais.